A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja louvado e todo louvor seja a Deus. Parabéns, aniversariantes. Que Jesus te abençoe. Se você tiver algum problema, alguma tristeza, Deus vai fazer um milagre na sua vida. No final estaremos orando por você. Se tiver alguma alegria, nós queremos alegrar com você. Iremos ler um texto bíblico da Bíblia, no qual o anjo fala sobre Jesus, a Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, quando elas foram visitar o seu túmulo, visitar o túmulo de Jesus. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, 5-7. Amém. A Páscoa dos judeus é um memorial da saída do Egito, Esse mês agora, de janeiro, abril, se comemora a Páscoa. Então a gente comemora a Páscoa dos judeus e a saída do Egito. E o judeu comemora lá, teve alguma mudança do que era no Velho Testamento. O Velho Testamento era pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro assado. Hoje incluíram um punhado de coisa, mas é a Páscoa. E a Páscoa cristã é a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo domingo mesmo, isso aí não tem dúvida, depois do sábado. O que tem dúvida foi a crucificação um dia antes do sábado, porque existem 2 sábados na Bíblia. Um é o semanal e o outro é o feriado, que é o 14 de Nissan. Então, para dar 3 dias do ressuscitante, não teria que ser outro dia. Mas esse é outro caso. Não vamos estudar isso agora. Mas tudo bem. A Bíblia está correta. A ressurreição de Jesus foi domingo mesmo de manhã, quando elas foram ao túmulo. O tema nosso, a gente pergunta, por que a ressurreição de Jesus é importante? Por que ela é importante? Ou ela é a consumação de todo o sacrifício também, O tema é cumprimento da promessa da ressurreição. Cumprimento da promessa da ressurreição. Vamos pegar 3 textos antes da ressurreição, antes de Jesus morrer, que ele falou sobre a sua ressurreição. Então, subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém, está lá em Mateus 20, 17, 18, diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou os seus discípulos, os 12 discípulos, e lhe disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. Mateus 20, 19. Bom, Jesus já estava indo para Jerusalém, já ia acontecer isso. Ele já falou antes que ia acontecer. Então ele, Jesus, começou a ensiná-los: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Marcos 8:31. Então, esse texto de Marcos 8:31 foi quando Jesus estava caminhando, perto de Cesareia de Filipe, e ele disse isso aos discípulos. Nós vamos ver que no contexto posterior, Pedro vai repreender: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus chama a atenção dele que ele não entende das coisas que são de Deus, só entende das coisas as coisas do mundo. Mas depois que Jesus celebrou a Páscoa
que ele celebrou a Páscoa antes de morrer, ele vai dizer aos discípulos. Então diz assim: depois de celebrarem a Páscoa e de terem cantado um hino, Jesus e discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. É bom a gente ver esse episódio. Tem o Monte das Oliveiras, tem Jerusalém, e ele desce o Vale de Cebron, assim, ó, da onde de Sidona, e vai para o Monte das Oliveiras. Essas Páscoas eram celebradas em Jerusalém. Tem um local lá, eles mostram onde é a sala, provavelmente, onde Jesus celebrou a ceia. Então Jesus disse aos discípulos: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E Jesus continua: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mateus 26, 32. Bom, então isso aqui, depois da ceia, ele vai dizer o quê? Que depois que ele ressuscitar, ele vai o quê? Encontrar eles na Galileia. Está lá em Mateus 26, 32. Então ele já está dizendo aqui 3 episódios, eu pus 3 aqui, em que antes dele morrer e ressuscitar, ele já dizia que ia morrer e ia ressuscitar. Então não foi uma coincidência, não foi. Foi uma coisa premeditada, foi uma coisa determinada por Deus, estava programado. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, também vai ter alguns episódios que ele vai lembrar o que falou. Por exemplo, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, vão ao sepulcro. Depois que Jesus tinha morrido. E lá no sepulcro, as mulheres vêem o anjo, fica amedrontado, e o anjo falou que. E o anjo vai dizer para elas assim: amedrontadas, as mulheres prostraram-se o seu rosto no chão, e os homens lhe disseram, os anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Lembre-se que ele disse isso, que ressuscitar. Então ele vai, o que o anjo fala, ele continua em 24. Vou ler para mim, Lucas. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, 7. Amém. Então o anjo vai dizer, foi necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Ele não está aqui no túmulo, ele ressuscitou. Esse foi um dos episódios que o anjo falou para ele. No caminho para Emaús, aqui não vai falar, havia uns discípulos de Jesus caminhando para o caminho de Emaús, conversavam entre si, e Jesus aproxima deles. Eles estavam andando e Jesus aproxima deles, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus vê que de que vocês estão conversando, está falando sobre um tal de Jesus, que a gente tinha uma esperança que ele fosse restituir a nação de Israel. Mataram ele, hoje já faz 3 dias que ele morreu, e eles estão muito tristes. E Jesus vai explicar para ele as passagens bíblicas que tinha que acontecer aqui, e fala assim que Pedro chegou até o sepulcro, as mulheres viram o sepulcro vazio, mas não acharam o corpo de Jesus, e que ele estava preocupado. E Jesus vai responder assim para eles. Diz Lucas 24. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Lucas 24, de 25 a 26. Pois é, esse discípulo caminho de Emaús estava muito decepcionado. Primeiro, que Jesus morreu. E segundo, não acharam o corpo dele, onde está. Cadê? Acabou a esperança nossa. E Jesus falou assim: vocês não entendem as coisas, demoram demais a entender as coisas. Era necessário que isso acontecesse. E esses discípulos, eles vão
Até os discípulos, 11 discípulos, Tomé não estava. E conta que o que aconteceu, que eles encontraram Jesus no caminho, que comeram pão com Jesus, e depois reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E então ali ele vai contar esse episódio. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 24, 46. Então, quando Jesus disse isso, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, Jesus vai falar com eles o seguinte, com os discípulos. Aí fala assim, Jesus diz: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Até aí eles não tinham compreendido. Então Jesus falou, eu falei para vocês que ia acontecer isso. Mas o entendimento vocês não tinham sido aberto. Agora foram. Vocês entenderam que era necessário que eu morresse e que ressuscitasse. Então Jesus está escrito, havia de sofrer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Então está em Lucas 24, 46 que foi lido. Então nós vamos ver o que aqui? Nós vamos ver que na ressurreição de Jesus, que nós comemoramos que é a Páscoa, havia uma promessa antes dela acontecer, que Jesus falou. Depois que ela aconteceu, os discípulos não entenderam, não tinham sintonizado. Jesus apareceu a eles, fez com que eles entendessem, abriu o entendimento deles e disse para eles, eu falei para vocês antes que eu ia ressuscitar, vocês não estão lembrando. Mas que a mente de vocês abre. Nós precisamos que a mente nossa precisa abrir para as coisas espirituais, para a ressurreição de Jesus, a esperança da vida eterna. Lê para mim a conclusão. A ressurreição de Jesus é importante porque é um cumprimento de uma promessa de que Jesus venceria a morte. Amém. Isso é o mais importante. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Qual o motivo? Tem um motivo. Porque ele venceu a morte. Jesus é o primeiro vivo entre os mortos. Ele foi o primeiro que morreu e não mais e vai morrer. Nós ressuscitaremos um dia e não mais morreremos. Mas o primeiro que fez isso foi Jesus Cristo. Então, ele é o primogênito entre os mortos. Então, Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, o que ele fez ali? Ele venceu a morte. Onde está a morte? O seu aguilhão, onde está a morte? O seu poder não tem mais. A gente morre só o corpo. Aqui é passageiro, mas a morte eterna nós não vamos tê-la. A gente vai ver isso aqui a seguir. Eu pergunto, eu creio na ressurreição de Jesus? Eu creio que um dia eu ressuscitarei com Cristo para a vida eterna? Eu creio na ressurreição. Há tantas teorias, mas a Bíblia fala da ressurreição. Vamos falar a oração repetida? Pai adorado. Pai adorado. Me faça crer. Me faça crer. Na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus. Na minha ressurreição. Na minha ressurreição. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse assim, lê para mim. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25, 26. Pois é, esse versículo, ele dá a reflexão, né? Ele dá o versículo e ele faz uma pergunta, reflete essa pergunta. O que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, eu faço voltar a viver e sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra como? O corpo. O corpo nosso um dia vai desfalecer, vamos virar pó. É pó e o pó tornarás, né? Retornarás. Mas nós vamos viver. Nós ressuscitaremos, receberemos um novo corpo. A gente vai ver isso, o apóstolo Paulo explicando bem isso. Um dia a gente tira um detalhe para ver isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, o quê? Eternamente. Jamais morrerá como? Eternamente. O que está falando aí? De morte eterna. Nós vamos morrer fisicamente. Não é? Então, essa esperança que nós temos é a vida eterna, porque aqui passa rápido. Lê Coríntios para mim. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 1 Coríntios 6,14. Amém. Deus ressuscitou Jesus. Deus Pai nos ressuscitará também. Nos ressuscitará para a vida eterna. Ressuscitará os nossos sonhos. Ressuscitará a nossa fé para crermos no seu milagre. Ressuscitará a nossa família. Ressuscitará a nossa saúde. Ressuscitará a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. Tudo aquilo que morreu, a nossa alegria. Para alguém que está triste, que perdeu alguém, que está desconsolado, Deus vai fazer aquilo que morreu voltar. Alguém que está passando por um processo de separação, um filho que está dando problema, alguma coisa que você precisa de um milagre de Deus, que precisa voltar a viver. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, que volte a você ter vida, que volte você a sorrir, que volte você a confiar, entregar em Deus, ter paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Que Deus faça ressuscitar, voltar a viver ou ressuscitar tudo aquilo que você perdeu, porque Ele é o Deus da ressurreição. Ele ressuscitou primeiro e nós ressuscitaremos com Ele. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar por você. Deus Pai querido Jesus Cristo, Pai amado, eu ponho na Tua presença, Senhor, toda essa pessoa que morreu alguma coisa na sua vida, que o Senhor faça ressuscitar, o Senhor, aquilo que morreu. Que o Senhor faça voltar a viver. Qual foi o problema, Senhor, que tem tirado a alegria, que precisa de uma solução? Ou, Senhor, seja um problema familiar, ou seja uma doença, ou seja um problema financeiro, ou seja qualquer que for o Senhor de relacionamento, seja qualquer o problema, Senhor. Que essa pessoa volte a viver, que essa pessoa volte a sorrir e ter esperança, Senhor, porque o Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Pai querido, como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo, Teu Filho, o Senhor ressuscita, Senhor, aquilo que morreu em nós. Que toda esperança volta, que volta a alegria, Senhor, para aquele coração, Senhor, que está desconsolado, que precisa do consolo. Que o Senhor volte, Senhor, a fazer com essa pessoa sorrir, Senhor, e tenha esperança em Ti. Que é por tudo a Tua presença, cada pedido, cada angústia, cada esperança, Senhor, na Tua vida. Na Tua vinda, o Senhor, através do Teu Filho Jesus. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus faça ressuscitar na sua vida tudo aquilo que morreu e que você volte a viver e volte a sorrir. Jesus te abençoe. Amém.